E o nosso encontro de agora vai ser sobre geradores e receptores. Nós estamos no nosso desafio de física dominando circuitos elétricos. E esse é o nosso quarto dia, hein? Até aqui nós já vimos o que é tensão, corrente, potência elétrica, resistor, mas estão faltando ainda alguns elementos, os geradores e os receptores. E o que são essas coisas? Bem, se você quiser as anotações da aula de agora, estão no link aqui. É só acessar o link que está na descrição do vídeo e ter acesso a este material. Mas olha, é sensacional a gente conseguir entender indo para além das fórmulas que aparecem por aí. E agora a gente tem dois equipamentos elétricos que fazem toda a diferença no circuito. Então, vem comigo para a gente aprender. Nas aulas anteriores, nós vimos que volt, que é a unidade de potencial elétrico, é a quantidade de joules de energia que cada coulomb de carga tem num determinado ponto do espaço. O ampere, que é a unidade de corrente elétrica, me conta quantos coulombs passam por um ponto do fio, por uma secção do fio, a cada segundo. Então, a corrente elétrica me diz com que rapidez as cargas vão passando pelo fio condutor. A potência elétrica me diz quantos joules de energia são consumidos a cada segundo. E o ohm, a unidade de resistência elétrica, me conta quantos volts são necessários para fazer passar um ampere de corrente num fio condutor, também conhecido como resistor. Vamos entender aqui o papel do gerador no circuito elétrico. A corrente elétrica, ela quando chega a um resistor, precisa ter mais energia elétrica do que quando sai. Agora, por quê? Porque em um resistor você vai ter a transformação de energia elétrica em térmica. A gente já falou sobre isso. Resistores, eles recebem a energia elétrica e transformam em energia térmica, e é por isso que à medida que a corrente passa pelos resistores, pelos condutores, esses resistores, esses condutores esquentam. É o caso do resistor que tem dentro do chuveiro elétrico, do resistor que tem dentro do ferro de passar roupas, enfim. Então, quando se entra por aqui, se entra com potencial elétrico maior. E quando se sai do resistor, se sai com um potencial elétrico menor. Afinal, a gente teve o consumo da energia elétrica aqui no resistor, transformada em térmica. Bem, e o tal do gerador ali? É aí que as cargas da corrente adentram o gerador com este potencial menor. O gerador transforma outro tipo de energia em energia elétrica, impulsionando, trabalhando sobre essas cargas elétricas da corrente. Então, o gerador efetua um trabalho aumentando a quantidade de energia elétrica das cargas que passam por ele. É para isso que serve um gerador elétrico, para efetuar trabalho sobre as cargas da corrente, fazendo com que elas aumentem a quantidade de energia elétrica e, ao sair aqui do gerador, estejam com um potencial elétrico maior. É só isso. Para quê? Para poder depois gastar essa energia no resistor. Isso vai acontecendo de maneira circular, né? Daí o nome circuito, né? Vai circulando aí pelo circuito essa corrente que vai pegando a energia do gerador e deixando no resistor. E a forma de nós representarmos o lado do menor potencial e o lado do maior potencial é por meio de traços. Esta aqui é a simbologia do gerador. O lado com o traço menor é o lado de menor potencial elétrico. E o lado com o traço maior é o lado de maior potencial elétrico. Então, as cargas da corrente chegam aqui com pouca energia elétrica, com um potencial menor, e saem com muita energia elétrica,
com um potencial maior, porque foi efetuado um trabalho sobre essas cargas. E aí se diz que todo gerador tem uma eletromotriz. Tudo bem, você já deve ter ouvido a expressão força eletromotriz. Odeio do fundo do coração, porque não existe uma força tal como Newton a definiu. O que existe é um trabalho eletromotor, é um trabalho que vai ser efetuado sobre as cargas da corrente, proporcionando um aumento da energia elétrica dessas cargas. E então a gente define a eletromotriz, que eu gosto de chamar de trabalho eletromotor, como o aumento da energia elétrica que cada 1 coulomb de carga vai ter ao passar aqui pelo gerador. Opa, energia é joule, carga é coulomb, joule por coulomb é volt. Pois é, por isso que cada gerador tem um certo valor de eletromotriz em volt, que o pessoal gosta de chamar de voltagem do gerador. Não é muito adequado usar o termo voltagem, mas muitos exames de vestibular, inclusive o próprio Enem, já fez uso desta nomenclatura. Mas é sempre bom lembrar que, na real, nem tudo são só flores. Porque você já notou que uma pilha, que é um exemplo de gerador que transforma energia química em elétrica e entrega esta energia para as cargas da corrente, né? Essa pilha, quando está funcionando, gerando energia elétrica, ela também esquenta. Você sabe por quê? Porque à medida que a corrente elétrica passa pelo nosso gerador, entrando aqui com um potencial elétrico menor, ou seja, com menos energia elétrica, e saindo aqui com mais energia elétrica e, portanto, com potencial maior. Quando a gente tem uma pilha, tem até uma pequena saliência do lado de maior potencial. A gente costuma chamar isso de polo positivo. Mas o que eu quero que você entenda, que você enxergue, é que nesse caminho vai ser necessário que a energia, né, aliás, as cargas sejam conduzidas. Então, o gerador é também um condutor e tudo aquilo que conduz, de certa forma, resiste à passagem da corrente. Então, o nosso gerador real apresenta uma certa resistência interna, intrínseca, característica dele, que ele vai impor a passagem da corrente. E a gente sabe que quando existe um resistor pelo qual se passa a corrente elétrica, há transformação de energia elétrica em energia térmica. E com isso, há consumo de energia. Douglas, o que você quer dizer com isso? Que quando a gente vai observar que o que a eletromotriz vai fazer vai ser meio que atrapalhado pela resistência interna. A diferença de potencial aqui que nós vamos ter nos terminais do gerador não vai ser a eletromotriz, simplesmente vai ser a eletromotriz descontada a queda do potencial causada pela presença da resistência interna. Uma resistência interna tem uma DDP que é igual a R vezes I. Então você vai ter um consumo aí de energia elétrica, de tal maneira que, sim, você vai ter um aumento da energia elétrica feita pelo trabalho do gerador, né? Mas vai ter um pequeno consumo, aqui neste caso, graças à resistência interna. Então, a DDP nos terminais do gerador é igual à eletromotriz, que vai ser o aumento da energia elétrica por carga, menos R vezes I, que vai ser a tensão consumida pela resistência já dentro do gerador. Deu para entender a ideia? Podem aparecer gráficos representando esta relação. Veja como é que a gente vai entender isso daqui. A eletromotriz é uma constante. A resistência interna também é. Agora, a corrente ela pode ir aumentando à medida que o circuito vai demandando corrente, à medida que você vai ligando os equipamentos ao nosso gerador.
O gráfico que a gente vai ter para DDP, para a tensão U nos terminais, vai ser uma reta decrescente. Por quê? Porque a eletromotriz, que é o trabalho eletromotor, né, que é feito, é constante. Mas a dissipação de energia, a perda de energia aqui na resistência interna, vai aumentando à medida que a corrente vai aumentando. Por isso, o desconto que é dado aqui na DDP é maior quanto mais corrente passa. Por isso que vai descendo. Se você é uma pessoa que gosta de matemática, pode ter visto que isso daqui é uma função afim, também chamada de função polinomial do primeiro grau. E, nesse caso, como o termo que está multiplicando aqui o nosso eixo x, que é a corrente, é um termo negativo, a função é decrescente. Bora estudar matemática! Algumas potências estarão aqui relacionadas. A gente sabe que a fórmula de uma potência é dada por I vezes U, corrente vezes a tensão. A potência total gerada, a energia elétrica total gerada, vai ser a corrente vezes a eletromotriz. Já aquela que é dissipada vai ser a corrente vezes a tensão na resistência interna, que é RI. E assim vai ficar R vezes I ao quadrado. A potência útil, aquela que vai ser lançada ao circuito, está relacionada à tensão que o gerador vai ser capaz de entregar, que vai ser a eletromotriz menos RI, que é o quê? É o U. Então, a útil lançada é I vezes o U, onde este U é a tensão que este gerador vai apresentar em seus terminais. Vamos ver um caso de valor numérico? Suponha que nós tenhamos aqui uma pilha de uma dessas daqui, por exemplo, uma pilha dessas que a gente usa em controles remotos e equipamentos e afins para o nosso dia a dia, que tem uma eletromotriz de 1,5 volts e uma resistência interna de 0,1 ohm. E vai fornecer uma corrente aqui para o circuito no valor de 2 amperes. Qual vai ser a tensão que este gerador vai conseguir fornecer para esta lâmpada aqui funcionar? Vem comigo. A DDP que o gerador fornece é a eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Se a gente pegar aqui o valor de 1,5 volt, menos 0,1 vezes 2, encontra que esta pilha vai fornecer para a lâmpada não aquela tensão de 1,5 volts, não. Vai fornecer uma tensão em seus terminais de 1,3 volts. Agora, e as potências relacionadas aí? Quanto é que é o total que está sendo gerado, o que está sendo dissipado e o que está sendo lançado de forma útil para que essa lâmpada permaneça acesa? A potência total gerada é a corrente vezes a eletromotriz. A corrente é 2, a eletromotriz que nós temos aqui é de 1,5. Fazendo o produto, nós vamos encontrar uma potência de 3 watts. Então, são gerados 3 joules de energia elétrica a cada segundo. A potência dissipada é a resistência interna vezes I ao quadrado. A resistência interna vale 0,1 e a corrente 2, ao quadrado 4, e o resultado é que estão sendo dissipados 0,4 watts aqui na resistência interna. É por isso que essa pilha, enquanto funciona, dá uma esquentadinha. E a potência que é lançada vai ser o I vezes o U. 2 vezes 1,3 dá 2,6 watts. Agora veja, o que eu dissipo é 0,4. O que eu lanço para ser utilizado, 2,6. Soma estes dois valores e você encontra o quê? Bem, a potência total gerada, 3 watts. E assim, a gente vê que todas as equações utilizadas estão de acordo com o princípio da conservação da energia. E quando a gente precisar utilizar vários geradores, quando é que isso vai acontecer? Vamos aqui ao caso da associação de geradores em série.
ela vai acontecer quando todos os geradores forem percorridos por uma única corrente. As mesmas cargas que entram em um gerador passam por todos e saem pelo outro no final. Isso é o que caracteriza a associação de geradores em série. Mas olha o que vai acontecer. As cargas entram aqui com o menor potencial elétrico na nossa corrente convencional. Vai ter um primeiro aumento de potencial devido à eletromotriz deste primeiro gerador. Vai ter mais uma outra elevação de potencial com a eletromotriz do segundo gerador. E, por fim, vai ter mais uma elevação de potencial com a eletromotriz do terceiro gerador. Então, ao final aqui das contas, a gente vai dizer que o potencial que você vai ter na saída dessa corrente vai ser o que você tinha no início, que era o menor, mais a eletromotriz do primeiro, mais a eletromotriz do segundo, mais a eletromotriz do terceiro. A gente então verifica que passando para cá vai ficar com potencial maior menos o potencial menor, sendo a soma de todas estas eletromotrizes. Ou seja, a DDP nos terminais desta associação vai ser a soma das eletromotrizes. Consequência: se você tivesse, por exemplo, aqui, uma bateria de 1,5 volts em série com 1,5 volts em série com 1,5 volts, no final você teria 1,5 mais 1,5, 3, mais 1,5, 4,5. Então você teria esta associação com 4,5 volts. Então, quando nós precisamos de maiores tensões, associamos em série. Só tem um problema. Você se lembra de que os geradores, na real, eles têm uma certa resistência à passagem de corrente que vai existir no interior deles? Então, as resistências internas, neste caso, também vão se somar. Por quê? Porque elas estão também associadas em série. Então, a gente vai dizer que, quando quiser trocar todos esses geradores por um gerador só, que faça as vezes desses aí, a gente vai ter uma eletromotriz equivalente da associação, que vai ser dada pelas somas das eletromotrizes. ε1 mais ε2 mais ε3. Mas também teremos como resistência interna equivalente desta associação de geradores a soma de R1 com R2 com R3. Então, a desvantagem é que a gente tem um aumento da resistência, né? O que dissipa energia nesta nossa associação. Mas, de qualquer maneira, é uma forma de a gente conseguir um potencial elétrico maior, colocando em série. Esta aqui seria uma forma de fazer a associação em série. Mas cuidado, às vezes no equipamento não há espaço para se montar a associação desse jeito, colocando aqui de um lado negativo e o outro positivo em sequência. Então se costuma fazer um zigue-zague com essas pilhas e vai acabar dando também uma associação em série, porque não se esqueça de que em série é quando a carga elétrica que entra por um passa por todos e sai. Então, é a mesma corrente em todos eles. Olha a outra forma de construir isso aqui. Olha aqui. A gente vai fazer algumas ligações intermediárias aqui nesse processo. Liga um mais deste com menos desse usando um fio. Depois liga um mais daquele com menos desse usando um outro fio. E aqui a gente tem também uma associação em série dos geradores, porque toda corrente que entra por aqui, passa por aqui, olha, e vem por aqui. É a mesma corrente. Então, às vezes pode parecer que você está montando as pilhas em paralelo, mas não ser. Principalmente quando você tiver assim, menos, mais, menos, mais, como você vê desse jeito. Então, isso aqui é uma associação em série. Fique esperto, fique esperta. A associação em paralelo é diferente.
Veja que aqui a gente só tinha uma corrente fazendo um zigue-zague, que era em série. Aqui, em paralelo, nós juntamos todos os polos negativos e todos os polos positivos. Aqui os negativos juntamos e fizemos aqui um nó, e os positivos juntamos e fizemos ali um outro nó. Então haverá divisão de corrente. E antes que eu me esqueça, para nós só dá certo se forem todos iguais. Se você colocar geradores diferentes, com eletromotrizes diferentes, você vai criar um circuito mais complexo que só seria resolvido com outras estratégias mais complexas. Então, de maneira simples, se formos associar geradores em paralelo, a ideia é que sejam todos iguais. Assim, a corrente total chega ao nó e se divide. Então, cada gerador vai receber menos cargas, o que vai reduzir o aquecimento deles. Menos corrente esquenta menos o gerador. Então, uma das vantagens de você colocar em paralelo é que nessa associação cada gerador vai ser perpassado por uma intensidade de corrente menor, reduzindo o efeito Joule. E esta é a representação esquemática daquele circuito. A corrente vai se dividir pelos 3 caminhos, e isso acontece por conta do nó que nós temos aqui, mas a eletromotriz não se modifica. Afinal, você vai passar pela eletromotriz aqui tendo um ganho de potencial. Esse aqui tem o mesmo ganho de potencial com a mesma eletromotriz. Então, todas as cargas acabam tendo o mesmo ganho de potencial. Você fala, Douglas, isso é tão esquisito, né? Pois é, muitos estudantes vêm falar, poxa, Douglas, eu nunca entendi por que razão não muda o valor da eletromotriz. Ela nem aumenta, nem diminui. Por quê? Todos eles aqui, as cargas que passarem por aqui ganham, por exemplo, 12 volts. Essas aqui de baixo também ganham 12 volts, essa daqui ganha 12 volts. Então, as cargas que passam por essa associação, todas elas ganham seus 12 volts de potencial, por exemplo. Então, não vai dar para somar. É esquisito, né? Bem, mas a resistência interna equivalente vai ser o R sobre 3. Vai ser R sobre 3, porque R em paralelo com R em paralelo com R, se você fizer as continhas, vai dar isso. E faz sentido, haverá menos resistência à passagem de corrente. Então, em que situação a gente faz uso desse tipo de associação se não vai haver mudança na eletromotriz? Bom, é aí que vem a parte legal. Não vai haver mudança na eletromotriz. Ah, mas então por que eu não uso um só? Porque às vezes o seu gerador não consegue ter a potência suficiente, ele não suporta a quantidade de corrente suficiente para satisfazer a sua instalação. Então, como o seu gerador não suporta uma quantidade grande de carga, a gente coloca outros geradores em paralelo, que assim as cargas se dividem por eles. E reduz a passagem de corrente, afinal, aqui nesse caso, 1/3 apenas da corrente total vai para cada um. Isso reduz o superaquecimento. Então, sempre há um bom motivo para que a gente faça uma ou outra associação de geradores. Na primeira, ganhar tensão, ganhar potencial elétrico. Nessa daqui, a gente mantém o ganho de potencial, mas reduz a passagem de corrente sobre cada um dos geradores, não os deixando sobrecarregados na geração. Tá dando para acompanhar? E agora é a vez dos receptores elétricos. Mas o que seria isso? A gente diz que um receptor elétrico é um equipamento que recebe a energia elétrica e a transforma em outras modalidades, mas não pode ser exclusivamente térmica. Quem transforma a energia elétrica exclusivamente em térmica é o tal do resistor. Então, a partir de agora, nós vamos ter novos equipamentos para estudar. Alguns exemplos aqui. Pilha recarregável quando está sendo carregada. Bem, enquanto ela está sendo carregada, ela recebe a energia elétrica que vem da rede, que vem da tomada. Então, ela é um receptor elétrico. Aqui, temos um motorzinho elétrico, que vai ser alimentado por pilhas. Então, ele é um receptor, ele vai receber a energia elétrica das pilhas. Então, aqui as pilhas já vão ser um gerador. Gera a energia elétrica que é recebida pelo motor e vai transformá-la em mecânica. Essa é a ideia. Mas, infelizmente,
À medida que a gente tem o processo de carga das baterias ou de funcionamento do motor, a passagem de corrente elétrica pelo motor vai deixando-o aquecido. Então, no fim das contas, os receptores acabam sempre transformando uma parte da energia elétrica que recebem em energia térmica. Não é o ideal. O ideal era que tudo fosse transformado em outro tipo. No caso aqui das pilhas recarregáveis, elas vão transformar a energia elétrica que recebem em energia química. Aqui, o nosso motorzinho vai transformar a energia elétrica que recebe em energia mecânica. E a gente não pode deixar de mencionar os motores automobilísticos elétricos, que estão em constante evolução. Atualmente, eles ainda não são uma boa escolha, mas o futuro pode trazer mais tecnologias e fazer isso daí virar uma nova belezura para ter sob o capô. O nosso receptor elétrico vai ser representado como o inverso do gerador elétrico, inclusive no desenho aqui. A gente vai chamar aquela eletromotriz de contra-eletromotriz. Por quê? Porque ao entrar no receptor, as cargas elétricas vão entrar com uma quantidade maior de energia elétrica do que quando saem. Por esse motivo, elas entram com um potencial elétrico maior e saem com um potencial elétrico menor nesta nossa corrente convencional. Então esta contra-eletromotriz ela vai, entre aspas, comer a energia elétrica, consumir a energia elétrica. Vai existir resistência interna também? Vai. A gente verifica que ocorre um aquecimento. Então, à medida que ocorre o processo de recepção dessa energia, então haverá uma resistência interna que nós vamos representar aqui por R'. A tensão nos terminais do receptor é dada pelo valor da contra-eletromotriz mais o valor da resistência interna vezes I. Você fala, mas Douglas, está diferente do gerador. É verdade. O gerador ele vai acrescentar energia às cargas da corrente. O receptor vai tirar energia das cargas da corrente elétrica. Certo, mas o receptor ele tira energia duas vezes. Ele tira para a contra-eletromotriz, que é para o trabalho útil que ela vai fazer, e também tem o desperdício. Então, o desperdício e o uso da energia são ambos retiradas de energia da corrente. Já no caso do gerador, você vai ter a eletromotriz, que é um ganho de energia elétrica para a corrente, mas a resistência interna vezes I é um decréscimo da corrente. Por isso que a gente diz que aqui é um menos o outro, porque é o que gera menos o que desperdiça. Aqui é o que você usa mais o que desperdiça. Os dois são gastos de energia elétrica. Vamos deixar isso por escrito? Agora vamos entender. O receptor consome energia. Consome nesta contra-eletromotriz, que é a parte útil, e consome no aquecimento, na resistência interna. O gerador ele gera energia, só que ele gera um total de energia elétrica e acaba consumindo um pouquinho dela. Por isso que aqui a gente faz uma subtração do valor, porque na hora que você fala, quanto é que esse gerador vai me entregar de resultado? Você vai ter que ver o quanto que ele gera e descontar o que ele dissipa. Agora, se alguém perguntar quanto é que esse receptor aqui consome, bom, você vai ver a parte útil que ele consome e vai ter de acrescentar o que ele despreza, aliás, o que ele dissipa, o que ele gasta de forma que não deveria termicamente. Então, os dois são gastos, os dois vão pesar na conta de quem for pagar a conta de luz. A contra-eletromotriz ou força contra-eletromotriz, não gosto desse termo, trabalho contra-eletromotor, representa a quantidade de trabalho útil entregue, efetuado pelas cargas da corrente no equipamento, mas isso por coulomb de carga que passa por ali. A potência útil consumida seria dada pela corrente vezes essa contra-eletromotriz. O que é dissipado na resistência interna. E o total consumido seria a soma desses dois.
Mas quando a gente faz essa soma, aparece o valor da tensão nos terminais, que é o epsilon' mais R' vezes I. Em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas de 6 volts e 12 watts e um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volts cada. Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza o maior brilho? E eis aqui as opções. Esse talvez seja um dos assuntos que podem chegar mais a confundir o estudante. Aqui nós vamos ter um terminal da associação, o polo negativo, que eu estou representando de azul, e o polo positivo, que eu estou representando de vermelho. Se ele quer um máximo de brilho, a gente precisa um máximo de tensão, o máximo de volts. Agora vamos tentar entender o que acontece quando nós associamos baterias, aqui no caso as pilhas, em paralelo. Se eu colocar uma pilha, vamos colocar aqui de azul, né, de 1,5 volts, em paralelo com 1,5 volts, em paralelo com 1,5 volts, eu vou fazer a soma ou inverso ou a soma do inverso. Nenhum nem outro. Na hora que você coloca pilhas idênticas em paralelo, o equivalente disso aqui tudinho é uma pilha de 1,5 volts. O aumento do potencial elétrico daqui para cá é de 1,5 volts, qualquer que seja o caminho que você faça. Daqui para o outro ponto, mais 1,5 volts. Então, desta associação todinha, você não conseguiu ganhar tensão. Então, vamos lá. Fazendo aqui o nosso percurso deste ponto para este, ganhamos 1,5 volts. Deste ponto para este, os mesmos 1,5 volts. Ou seja, no total, o nosso ganho, vamos fazer aqui de roxo para ficar diferente, daqui para cá, são 3 volts. Então, na opção A, temos 3 volts. Vamos à opção B. Bom, aqui a gente tem esses dois aqui em série. Temos 1,5 volts em série com 1,5 volts. Se a gente vier por aqui, a gente vai ter daqui para cá 1,5, daqui para cá 1,5. Ou seja, no total, quanto que a gente tem? 3 volts também. Opa! Douglas, mas e se eu vier por baixo? Vai dar a mesma resposta, os mesmos 3 volts. Então, enquanto que aqui no A a gente está sujeito a 3 volts, no B também estamos sujeitos a 3 volts com essa lâmpada. Então, 3 volts, 3 volts. Douglas, mas aqui não era para sair somando? Você soma 1,5 com 1,5. E o total dá 3. Mas 3 com... Não tem 3 com 3, não tem soma do inverso. Não tem. É bom dar uma revisada nesse assunto. Bom, e aqui, no caso C? No caso C, a gente vem por aqui, ó, daqui para cá. Ganhou 1,5. Daqui para cá, voltamos a ganhar 1,5. Opa, continuamos. Tô gostando. Mais 1,5 e, mais 1,5. Tudo na mesma linha. O que me dá um total de 6 volts. Gostei. Muito bom. Vamos ao caso D. Esse daqui vale quanto? 1,5 volts. Então, se eu vier por aqui, ó, ganhei 1,5 até este ponto. Daqui para cá, eu ganho mais 1,5. E no total, continua dando os mesmos 3 de antes, né? Então, já está vendo que isso daqui não tá legal, né? 3 volts, tudo igual de antes. Se vier aqui por baixo, também vai dar 3 volts. Essa sua lâmpada está sujeita a 3 volts. Vamos para o E de elefante. Qualquer caminho que você venha, por aqui, por aqui, por aqui, ou por ali, está somando quanto? 1,5 volts. Então essa é a situação em que talvez a lâmpada nem brilhe. Mas vamos dar uma revisada para você não se esquecer. Se você tiver geradores associados idênticos em paralelo,
Se você tem aqui uma eletromotriz epsilon e outra eletromotriz epsilon, a eletromotriz equivalente desta associação, quanto que é? Epsilon. Douglas, e qual a vantagem que eu vou ter em fazer isso? Fazendo em paralelo, vai demorar mais tempo para acabarem as baterias. Mas esta ligação em paralelo só funciona se os dois forem idênticos. Se houver diferença, um pode se comportar como gerador e o outro receptor. E tem algumas pilhas que não são recarregáveis. Por outro lado, se você tiver aqui associação em série, uma eletromotriz 1 com uma eletromotriz 2, a eletromotriz equivalente é obtida pela soma eletromotriz 1 mais eletromotriz 2. E foram esses raciocínios os utilizados aqui, fazendo-nos chegar à resposta correta, que está na opção C de casa. Maior tensão vai fazer a lâmpada brilhar mais. Ela vai queimar? Queimar neste caso? Não, porque ela foi feita para funcionar exatamente a 6 volts. Diversos brinquedos são constituídos de pilhas ligadas a um motor elétrico. A figura mostra uma pilha e um motor acoplados, em que epsilon representa a força eletromotriz Fem da pilha e epsilon' representa a força contra-eletromotriz do motor. E Rzinho e R'Y são as resistências internas. Um problema comum que danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor. O que ocorre com a força contra-eletromotriz e com a energia fornecida pelas pilhas, que ocasiona danos ao motor quando seu eixo de rotação é travado? Vem comigo que eu vou te explicar. Vamos agora entender as transformações que ocorrem aqui no sistema gerador-receptor, no caso, pilha-motor. O gerador tem a eletromotriz, que é responsável pela energia elétrica gerada. A potência gerada é a intensidade da corrente vezes o valor da eletromotriz. Existe uma resistência interna no gerador, na pilha, que vai proporcionar uma dissipação de energia elétrica, que vai ser dissipada na forma térmica. Quando você está com uma pilha fornecendo energia para um circuito, passando corrente por ali, você já deve ter percebido que ela esquenta. Então está aqui a potência dissipada, que vai ser a resistência interna vezes a intensidade da corrente ao quadrado. Mas o que é lançado para o circuito, nesse caso, para o motor? É a diferença entre o que foi gerado e o que foi dissipado ali já no interior da pilha, que vai ser representado por esta seta larga aqui, laranja. Esta seta vai representar o que vai ser fornecido pela pilha ao nosso motorzinho aqui. A pilha fornece energia para o motor. Lá no motor, parte da energia vai se transformar em energia mecânica e é aí que entra a chamada potência útil, que é a potência mecânica deste motor, que vai ser a intensidade da corrente vezes a tal da força contra-eletromotriz. Então, I vezes a contra-eletromotriz. Vai haver também a dissipação de energia. O motor, à medida que está funcionando, ele também se aquece por efeito térmico da corrente, por efeito Joule da corrente. Existe a resistência interna. A potência dissipada dentro do motor vai ser a resistência interna do motor vezes a intensidade da corrente elevada ao quadrado. Agora, quando a gente trava o eixo de rotação do motor, o que deixa de existir? Você deve ter percebido que deixará de existir esta transformação, esta energia mecânica aparecendo, ou seja, toda a energia recebida pelo motor só vai ter um destino: a resistência interna do motor, porque vai deixar de haver potência útil, potência mecânica, vai deixar de haver eletromotriz. E a consequência é o superaquecimento do motor, podendo causar danos irreversíveis
Douglas, onde é que eu vou encontrar isso daqui? Opção A força contra-eletromotriz iguala-se à força eletromotriz? Não, ela vai a zero, ó. Por quê? Porque nós vamos deixar de ter a produção de energia mecânica no circuito. A força contra-eletromotriz sofre um grande aumento? Não. A força contra-eletromotriz inverte polaridade? Não. A força contra-eletromotriz reduz-se a zero? Sim. E a energia fornecida pela pilha para o motor passa a ser dissipada na resistência interna do nosso motor. Exatamente o que a gente descreveu agora há pouco. Opção correta, D de dado. Agora você já entendeu e já resolveu problemas. No nosso próximo encontro, nós vamos pegar outras coisas de circuitos, medidores, voltímetro, amperímetro, chaves. Nós vamos entrar numa parte bem prática do estudo dos circuitos. Agora, se você quer as anotações dessa aula de agora, pega o link na descrição do vídeo e vem com a gente. Vamos vencer esse desafio, vamos dominar os circuitos elétricos. Até aqui foi só o quarto dia. Falta o último para a gente fechar com chave de ouro. Te vejo lá.